Por que hoje não vemos dons espirituais ou vemos muito pouco? Porque 99% dos que buscam são insinceros e dos dons que eles manifestam são da carne, são fajutos. Porque eu nasci num tempo em que todo mundo praticamente que manifestava algum dom espiritual, o dom era genuíno. Porque primeiro eram pessoas que não ficavam buscando dons. Eram pessoas que buscavam a Deus e não dons. A diferença brutal. Você está querendo dons. Foi a primeira pergunta que ele fez. Está querendo dons. Eu, por exemplo, nunca busquei dons. Eu só busquei conhecimento de Deus, experiência com Deus, sabedoria de Deus, discernimento de Deus, mas nunca me disse, ó Deus, me faz de mim um milagreiro, me dá poderes disso, daquilo e daquilo outro. Nunca pedi para falar em línguas, nunca me ofereci para fazer uma profecia tremida. Embora eu profetize todo dia, de olho aberto, a vida inteira. Minha mãe falava em línguas. Você sabia disso? Não. Não é para ninguém saber. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que é para o cara falar sozinho em casa, ele mesmo e Deus e ninguém mais, para não fazer propaganda. Vi a minha irmã Aninha, com 3 anos, eu creio, 4 anos de idade, ir para uma reunião de oração na igreja presbiteriana Betânia, onde não tem a menor ênfase em torno de vamos buscar dons. Estavam lá orando, um monte de mulheres orando com piedade, sinceridade, amor no Senhor. De repente a minha irmã pegou uma folha de papel, ela era uma criança, fez um desenho, parecia o lugar lá da reunião, e a antiga capela da Betânia, onde eu comecei a pastorear quando mudei para Niterói, até eu mudar o pessoal para aquela tenda lá que ficou muitos anos. Pois bem, a minha irmã ali, na década de 60, desenhou o prédio, botou um monte de chispas chegando, um pássaro, e falou para minha mãe, isso aqui é o fogo do Espírito Santo que está vindo sobre esse lugar. Com 4 anos de idade, começou a chorar olhando para minha mãe, as lágrimas escorrendo, e ela prorrompeu em outras línguas. E ela não conseguiu, não parou de falar. Acabou a reunião, ela falando, e ela chorando igual adulta, só lágrimas escorrendo, a mãozinha assim. E ela foi para casa, a mamãe deu banho nela, ela fez xixi, ela era só uma garotinha, falando em línguas, foi dormir com aquela alegria. Isso é genuíno. E essa palhaçada, eu falei em línguas a primeira vez, eu nem soube o que eu estava falando. Foram meu pai e minha mãe que me ouviram falando, porque para mim eu estava orando em português, com a minha mente. Quando acabou, ele disse, meu filho, você viu o que aconteceu? Eu falei, não. Você prorrompeu numa variedade de línguas tão extraordinária. Eu falei, pois é, eu nem me ouvi, eu estava orando tanto a Deus que eu não tive tempo nem de ouvir nada, eu estava em outra. Eu creio, passei a minha início de ministério com crentes sinceros. Eu saía com meu pai, com o pastor Israel Guerra, com o pastor Alcibiades Vasconcelos, com o pastor Frederico Orr, lá em Manaus, com o pastor Hernandes. A gente ia orar nas casas, com doentes, com endemoninhados. Era cura para lá, cura para cá, era cura todo dia, era cura na rua, era milagre acontecendo. Mas as pessoas eram sinceras. E eram pessoas que não estavam procurando dons. Eram pessoas que estavam procurando se colocar diante de Deus para servirem-se abertamente do jeito que acontecesse. Se por palavra com palavra, se por ensino com ensino, se por admoestação com admoestação, se por oração com a oração, como fosse, conforme a circunstância demandasse, mas não tinha essa avidez. Eu tenho muito problema com gente que quer receber dom. Muito. E não vi ninguém se tornar um cara legal. Os que eu vejo praticarem dons com pureza a vida inteira são aqueles que não buscavam, não exibem, não fazem fanfarrice, não divulgam,
não proclamam, não vão para o palco fazer isso. Foi, virou o que, no mínimo, eu não quero convívio. Porque é o caminho do falso profeta, do carnal, doente jabá. É aquele cara tão carnal que já virou um jabazão. Agora, quer ficar livre dessas dúvidas, pegue o meu livro, O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Lá tem tudo que eu penso, que eu podia dizer, que eu não tenho mais nem paciência para falar, porque eu estou falando disso há muitos anos. Esse livro aí, a primeira vez que eu falei o conteúdo desse livro, eu era pastor ainda em Manaus, em 1977. Para você ver há quanto tempo eu falo disso. Ele foi publicado no início da década de 80. E, sinceramente, eu estou com 60 anos, olho para esse livro e eu digo, ele tem tudo que um discípulo precisa saber sobre os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, para não caírem nas loucuras que são vendidas e apresentadas de dia em dia. Façam-se esse favor. E não deixem que eu tenha trabalhado em vão. VNVTV, o canal é você.